Deus abençoe nossos amados irmãos. Vamos iniciar mais um tempinho de meditação na palavra de Deus e na mensagem do nosso profeta. Vamos fazer uma oração? Bondoso Pai Celestial, rendemos nossa vida ao Senhor e queremos que o Senhor fale através da nossa boca, que possamos ter um bom tempo na Tua presença. Dirija, Senhor, o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que os Teus eleitos, os Teus filhos, aqueles que precisam se alimentar de Ti, possam estar satisfeitos com a mensagem, com a palavra do dia. Rogamos Tua bênção sobre nós e sobre este breve tempinho que estaremos aqui meditando em Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou ler aqui, meus queridos irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vou falar um pouquinho sobre o quíntuplo de Efésios. Esta é uma expressão usada pelo irmão Branham, que nós comumente usamos. O quíntuplo de Efésios 4:11, porque são 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é doutores. E estes ministérios, eles são dados por Deus. Estes 5 ministérios não são impostos pelo homem, não são ensinados em uma escola teológica. Você não aprende a ser pastor. Você não recebe um dom de pastor. Aquilo é dado por Deus. Um profeta não é feito profeta, ele é escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. E esses ministérios, eles estão colocados no corpo da noiva, no corpo do Senhor Jesus Cristo. É como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, o corpo é um, mas tem muitos membros: apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. O corpo é um, mas tem muitos membros. O corpo não é todo profeta, o corpo não é todo apóstolo, o corpo não é todo evangelista, o corpo não é todo mão, o corpo não é todo pé, o corpo não é todo boca, todo orelha, todo nariz. Tem vários membros no corpo. O corpo é um, 1 Coríntios 12, verso 12, o corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Um Espírito nos batiza, formando um corpo com muitos membros, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, o Espírito Santo. E queria também ler aqui, verso 27, 28, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores. Ou seja, os membros são os ministérios. Os membros que constituem o corpo de Cristo são os ministérios que dão perfeição a este corpo. Um corpo perfeito não significa um corpo belo, um corpo com
silhuetas definidas ou com uma quantidade de peso ideal. Um corpo perfeito significa um corpo que não falta nenhum órgão ou nenhum membro. Um corpo que não falta uma mão, que não falta um pé, que não falta uma orelha. Isso é um corpo perfeito. Por isso, tem que ter profeta, apóstolo, evangelista, mestre e pastor, porque isto é para o aperfeiçoamento dos santos, para a nossa perfeição. Quando não se tem isso, não se tem perfeição. A igreja esteve aperfeiçoada no princípio das eras, tinha profetas, tinha apóstolos, tinha mestres, tinha evangelistas. E isto é bom, meus irmãos. E isto é bom porque é algo determinado por Deus. Os membros, eles funcionam harmoniosamente. Uma mão não briga com a outra mão, a mão não soqueia o próprio rosto, porque desta forma estaria fazendo mal ao seu próprio corpo. Assim é o corpo de Cristo, são os membros da noiva. Você vê, quando um corpo não tem perfeição, quando falta um membro, coisa triste é quando falta um membro principal do corpo. O membro principal do corpo, vamos colocar aqui que é o profeta. Porque o apóstolo depende do profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, todos dependem do profeta. Porque o profeta representa Deus. O profeta é Deus numa pele humana. É o Deus entre os seres humanos, revestido de carne. Os profetas eram deuses. O próprio Jesus Cristo citou isto aos fariseus, aos religiosos, quando eles o acusavam de que Jesus estava se fazendo Deus. E ele disse: está escrito na vossa lei, deuses sois, chamando de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Então Moisés foi Deus, era um profeta. Noé, Samuel, Elias, Isaías, Jeremias, os profetas eram deuses. É a maneira que Deus tem de tratar com o povo, através de um homem só, um profeta. Um homem só é o profeta, porque o homem só, ele representa um Deus só. Por isso nunca vem dois profetas maiores ao mesmo tempo, como diz o irmão Brando, porque Deus não é dois, para estarem dois ao mesmo tempo. Nós sabemos que ele se dividiu no dia de Pentecoste, no 120, no cenáculo, mas ele tinha um porta-voz, um profeta chamado Pedro. Depois ele encontrou-se com Paulo a caminho de Damasco, e aí tem mais um profeta aos gentios, um homem. E daquele profeta emana toda a inspiração para o pastor, emana toda a inspiração para o evangelista, emana toda a inspiração para o mestre, para o apóstolo, vinda do profeta, pois Deus está no profeta. Quando nós lemos o Velho Testamento, estamos lendo Deus através dos profetas. Estamos escutando a voz de Deus através dos profetas. Quando lemos as cartas de Paulo, estamos escutando as ordens
os ensinamentos, os conselhos de Deus através do profeta. Este é o sistema de Deus, falar com o povo através dos profetas. No livro de Hebreus que nós encontramos, Deus antigamente falou-nos aos pais através dos profetas, nos profetas, mas nos últimos dias falou-nos pelo Filho, Jesus Cristo, que era Deus em carne humana. Ele era um profeta, e não tão somente um profeta, ele era o Deus profeta, falando com o povo, andando com o povo, trazendo toda a referência para o aperfeiçoamento, para o ministério. Os apóstolos deveriam olhar para o profeta Jesus. Os pastores deveriam esperar no profeta Jesus. É um profeta, é o principal, é aquele que sobe, é aquele que enxerga, é aquele que é constituído de uma maneira especial, diz irmão Branco. É aquele que tem a sua consciência e o seu subconsciente unidos, que não precisa dormir para ter uma visão, porque um sonho é uma visão. E o profeta, estando acordado, ele sonha, ele vê aquilo, e ele traz aquilo à tona e mostra a realidade do que virá, do que vai acontecer. Por isso temos 5 ministérios para poder ajudar o povo, para poder aperfeiçoar, para poder trazer bênçãos, para poder trazer boa movimentação, para poder trazer capacidade ao corpo de se locomover, um corpo perfeito, com pernas, bons pés, boas mãos, bom entendimento mental. Tudo isso faz parte da perfeição, da beleza deste organismo que é o corpo. Irmão Brand diz na mensagem O Homem Interior, parágrafo 80, nessa tradução dos crentes da Bíblia, na tradução de Goiânia, é parágrafo 64, exatamente como ele fez um ser humano com o ouvido. Ele deseja que o ser humano tenha ouvidos para que não seja surdo. Ou seja, se faltar o ouvido no ser humano, ele é surdo. Se faltar o olho, ele é cego. Se ele não tiver uma mão, ele vai ter dificuldade para poder exercer algumas tarefas do cotidiano diário. Se lhe faltar uma perna, vai ser difícil se locomover. Mas o que é tudo isso? São os ministérios, diz irmão Branco. Ele fez o homem com boca. Ele nunca fará o homem sem boca, nariz e assim por diante. Eles são membros do corpo. São membros do corpo. E assim como minha mão foi, Deus fez minha mão para ser minha mão. Deus colocou alguns na igreja com dons de cura, alguns para serem mestres e evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, profeta. Mas vamos se ater um pouquinho a este dom, este profeta. Porque o povo tem entendimento que passou o tempo dos profetas, que os profetas foram apenas no Velho Testamento, que quando chegou até João Batista, encerrou-se, porque a Bíblia diz, e a lei e os profetas duraram até João. Os profetas da lei foram até João, mas da igreja primitiva nós temos um Paulo, um profeta, um Pedro, um profeta. E Jesus diz, eis que vos enviarei profetas, e vocês vão perseguir eles, vão matar eles, porque o profeta sempre é perseguido, o profeta sempre é morto, o profeta sempre é rejeitado. O profeta, um homem peculiar,
um homem escriturístico. E se nós aqui estamos pregando a mensagem de um profeta, nós temos que ver na Bíblia onde é que está esse homem. Há uma promessa de um profeta para os dias que nós estamos vivendo? Jesus disse: eis que vos envio profetas, eis que vos enviarei profetas. Jesus disse em São Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Haveria um tempo de restauração, e quem faria esta restauração seria o Elias. E no princípio do livro de Atos, quando Jesus sobe para o céu e uma nuvem o oculta, é dito: convém que os céus o contenha, convém que o céu segure o Senhor Jesus Cristo até os tempos da restauração de tudo. Antes que ele venha, Elias viria e restauraria. Malaquias 4, 5 e 6. São dois ministérios. Converter o coração dos pais aos filhos. Este foi o ministério de João Batista, convertendo o coração daqueles pais ortodoxos judeus aos filhos na fé em Jesus Cristo. E o coração dos filhos aos pais. Agora aqueles que foram filhos lá no princípio se tornaram nossos pais. Nós somos filhos deles. E vem aqui o Elias, o profeta, para converter o nosso coração, dos filhos à fé dos pais apostólicos, a genuína fé apostólica, ao verdadeiro batismo apostólico, a verdadeira crença apostólica em um só Deus, em não uma mente complicada com a Santíssima Trindade, com o dogma católico romano. Um profeta. E como é bom conhecer a mensagem de William Marion Branham, porque quando eu o conheci a primeira vez, foi falando mal, foi dizendo que ele era um herético, um herege. Mas examine você, tire sua própria conclusão. Eu confirmo a você que você nunca escutou, nunca ouviu tamanha doçura, tamanha espiritualidade, tamanha profundidade das coisas divinas pregadas pelo irmão Branham. Ele foi um homem peculiar, ele foi um homem separado desde o seu nascimento, porque ele é quem tem esta posição no quíntuplo de Efésios, profeta. A Bíblia diz: nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, 7. Este sétimo anjo é um profeta. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá todo o segredo de Deus, todos os mistérios de Deus seriam revelados nos dias da voz do sétimo anjo. Como ele prometeu aos seus servos, os profetas, Deus não faria nada sem que ele revelasse os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Todos os mistérios, todos os segredos de Deus, Deus revela-nos através do profeta. Se há um segredo que existia na Bíblia, foi revelado através do sétimo anjo, Apocalipse 10:7. Não é de nenhum outro homem tem nenhum outro mistério para tentar ocupar o lugar do profeta no quíntuplo de Efésios, da noiva do último dia. Se dissermos que tem um profeta hoje, que não é o William Branham, que mensagem ele tem? Qual é a mensagem desse profeta? Irmão Branham diz que se Moisés viesse com a mensagem de Noé, estaria errado. Cada profeta tem a sua mensagem. Se Jesus viesse com a mensagem de Moisés, ele estaria errado. Agora, não adianta eu vir aqui, eu sou o profeta, e cadê a sua mensagem? A mensagem do irmão Branham. Não, é o irmão Branham que é o profeta. O William Branham é o profeta. É dele que verte para nós toda a inspiração. É dele que verte para nós toda a revelação. Todo ministério evangelístico, todo ministério pastoral, todo ministério apostólico vem e emana do profeta. Apocalipse 10:7. Nos dias em que nós estamos vivendo. Como querem tirar o irmão Branham do quíntuplo?
Se tirar o irmão Branham do quíntuplo, que mensagem, que revelação, se não sobrou mais nada para ninguém revelar. Foi tudo revelado nos 7 selos. Foi tudo mostrado quando os trovões manifestaram. Foi tudo revelado quando Cristo desceu do céu. Então, meus irmãos, que hora confusa, que hora tenebrosa, quando o profeta é deixado de lado, quando esse homem é deixado de lado, quando esse homem teve um tão grande ministério, quando na primeira etapa ele põe a mão na mão do enfermo e sua mão vibrava, mudava de cor e ele sabia qual era a enfermidade das pessoas. Quando na segunda etapa do seu ministério, na fila de oração, ele discernia os pensamentos, sabia qual era o nome da pessoa, da cidade em que ela morava sem nunca tê-la visto antes, qual era o seu problema ou por qual problema talvez estivesse ali intercedendo por alguém que não estava ali na audiência. E este homem viveu sempre apontando Cristo, sempre tentando levar as pessoas a adorarem a Cristo, a se submeterem a Cristo. Se eu lhe disser qual é o seu nome, qual é o seu problema, você promete que se renderá ao Senhor Jesus Cristo? Você crerá nele? Que diferença dos assim chamados profetas no dia de hoje, que batem no peito e trazem toda a glória para si, porque que diferença do profeta William Branham. Mas Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que você conhece o lobo. É pela atitude que não bate com a atitude do irmão Branham. Leia a mensagem, examine a mensagem, escute o irmão Branham e tente entender como é que ele produzia frutos, como é que ele pregava, como ele conduzia a sua reunião, como ele tratava as pessoas, como ele era amável com a sua audiência. E veja que tipo de frutos nós estamos produzindo. Muitas vezes nós produzimos frutos maus, sendo bons, sendo uma verdadeira vinha, produzimos maus frutos, porque não estamos plantados no lugar correto, como diz o Salmo 80, capítulo 7 e 8, que Israel era uma vinha de Deus plantada no Egito. Deus os tirou do Egito e levou para Canaã, para que eles pudessem agora estar no lugar correto e produzir bons frutos. Muitas vezes nós mesmos temos atitudes incorretas, produzimos frutos incorretos, distorcemos a palavra por estar fincado, plantado no local incorreto, aplicando a Escritura para algo que não é para o nosso dia. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Quando nós nos equivocamos, quando nós tentamos achar que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. É a mensagem. Nós não somos nada. É o profeta. Se não fosse o profeta William Branham, se não fosse Deus no profeta William Branham, se não fosse Deus descer do céu, se não fosse Deus fazer aquela tão grande obra na primeira e segunda etapa do irmão Branham, o que seria de nós? Mas você diz: não, é um homem hoje, se não fosse esse homem hoje. Não, meus irmãos. O homem se projeta como se fosse um trabalho dele. Não, não é dele. Nós já tínhamos ouvido isso. Nós já tínhamos ouvido falar dos 7 trovões. Nós temos literaturas que o William Soto Santiago, o doutor William Soto Santiago, pregou sobre a revelação dos trovões, pregou sobre a revelação do novo nome em 1976, 1977, 1978. Nossas literaturas estão grifadas, onde ele fala sobre 7 trovões, sobre a vinda do Senhor, monte pôr do sol. Nós já tínhamos ouvido o doutor William Soto Santiago falar sobre trovões. Ainda que estava desconectado, porque o novo nome, ele dizia,
que era William Souto Santiago, e ele aplicava sétimo anjo, aquele sétimo anjo da nuvem, aplicava como se fosse ele. Mas nós já tínhamos ouvido falar de trovões. Nós já tínhamos visto alguém aparecer no Brasil, vindo da África, pregando que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, sem nunca nós termos nos visto antes. Quando chegou aqui por volta do ano 2005, 2006, veio e foi uma alegria para nós. Quando ele veio pregando que o Cordeiro saiu do trono, nós fizemos uma festa. Deus pôs apóstolos, profetas, evangelistas. Deus derrama a chuva, e quando ele derrama a chuva, aquilo cai sobre todos. Há uma semente, há alguém que vai se destacar, há alguém que recebe mais chuva, mais água, mais sol, e ele vai se elevar, ele vai produzir mais cedo. E se nele não tem um bom espírito, depois ele vai querer subjugar os seus irmãos, vai querer subjugar os que estão à sua volta, e perder a reverência ao profeta, de onde emana toda a inspiração, de onde vem toda a pregação dos selos, de onde vem toda a revelação dos trovões, de onde vem tudo que nós precisamos. Depois que veio o sétimo anjo, depois que veio o ministério de Cristo, em Apocalipse 10, que outro homem nós poderíamos desejar? Nós queremos agora desejar que o quíntuplo entre em operação, o quíntuplo entrando em operação, o apóstolo, o mestre, os pastores, os evangelistas, é só fazer a conexão. Vem o doutor William Souto Santiago e tenta conectar, não deu certo, mas ali estão homens ouvindo aquilo. Nós ouvimos isso. Nós ouvimos a primeira vez para poder pregar sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando foi pregado em Goiânia, Deus veio numa nuvem. Quando o pastor de Joinville pregou, Deus veio numa nuvem. Nós não fomos os primeiros. Só que Deus nos deu capacidade, Deus deu capacidade. Vocês entendem quando eu digo nós? Eu não estou falando nós. Mas eu quero dizer que se fosse eu seria humilde o suficiente para entender o meu local, o meu lugar no quíntuplo. Se eu sou um mestre, se eu sou um evangelista, se eu sou um pastor, mas uma coisa eu tenho certeza, o profeta eu não sou, o apóstolo eu não sou, mas eu tenho que ter humildade para dizer ao povo, eu já ouvi antes isto de fulano de tal, eu já ouvi de William Branham isso antes, porque os irmãos que conhecem a mensagem aqui, depois do ano 2012, 2013, não acompanharam desde 2004, como nós acompanhamos. Quando não era, o novo nome não era Brana, era HM. Depois a coisa foi tomando forma. Depois a visão da tenda apareceu. E como menosprezar o trabalho do corpo? Como menosprezar a mão? Como menosprezar o pé que me carrega? Como menosprezar? Como fazer mal ao seu próprio corpo? Algo não vai bem, algo não está bem, como dizia o irmão Brando nas mensagens. Mas veja o profeta é alguém especial. O profeta é aquele, meu irmão, como o profeta Daniel, que deu a interpretação do sonho do rei, sem que o rei contasse qual era o sonho que ele tivera. E irmão Brando diz na mensagem, nomes blasfemos, parágrafo 15, que a irmã mandou uma carta para ele, contando-lhe de um sonho, e ele pegou a carta, e antes que ele abrisse a carta, ele viu o sonho da irmã, sem ler a carta. E ele diz, é assim que sonhos são interpretados.
Os sonhos são interpretados, a pessoa não precisa contar o sonho. O profeta, diante da pessoa que teve o sonho, diz para ela que sonho ela teve e dá a interpretação. Veja, irmão Breno, relatando isso, Nomes Blasfemos, página 15. Isso é um profeta. É um dom diferenciado. É um dom cuidado por Deus. É um dom amparado por Deus. É um corpo que ele não permite que beba, que ele não permite que fume, porque quando ele crescesse, ele teria um trabalho para fazer. Não permitiu que ele se desonrasse com mulher alguma, porque ele tinha que manifestar Apocalipse 10. O profeta é alguém singular. Vamos ler aqui, irmão Bran, advertência. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe, parágrafo 108. O profeta é um homem especial. Ele é um homem especial, ele é um homem humilde. Ele é um homem que aponta a Cristo. Ele é um homem que não aceita ser adorado. Quando João tentou o adorar lá no final do livro de Apocalipse, ele disse: não faças tal. João é o tipo da noiva. João representa a noiva. E a noiva não são somente nós aqui nos últimos dias. A noiva é a igreja de todas as eras. É da era de Paulo, da era de Irineu, da era de Martim, da era de Columba, da era de Lutero, da era de Wesley, da era de Bran. A noiva é eras da igreja que foram representadas por João. A representatividade de João começa lá no dia dos apóstolos, porque o Senhor Jesus disse: não é que sua vida duraria até que eu viesse, mas o seu ministério duraria até os dias de hoje. 104 portas na porta. O ministério de João, que começou lá atrás, dura até os dias de hoje. Sobe, João. Suba aqui. O profeta é um homem especial, 108. O profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem. Porque o profeta está feito assim. Que seu subconsciente, sua primeira consciência estão tão juntos que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto. Vem? Agora é algo que Deus tem que fazer. Vejam, ele não vê o que vai suceder. Deus levanta o profeta, diz irmão Bran, acima dos cânticos, acima da música, acima das palmas. Ele vai além do regozijo dos santos. Ele sobe a uma esfera sozinho. Profeta é um homem solitário, é um homem que sobe. Ele sobe para quê? Para ver. O dia está claro aqui, está ensolarado, mas ele sobe, e ele pode ver densas trevas chegando, e quando ele desce aqui, ele diz: haverá densas trevas, acontecerá tal e tal, porque ele subiu como uma águia. O profeta é considerado como uma águia. Sobe, e quanto mais sobe, mais enxerga. E quem subiu? Quem foi tomado? Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 41. Então João foi convocado para subir mais alto. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A voz falou a João na ilha de Patmos: sobe aqui. Quando João subiu, Deus mostrou a ele as coisas que depois destas deveriam acontecer. E o que irmão Brana diz, parágrafo 41, Apocalipse capítulo 4, segunda parte: João foi convocado para subir mais alto. Quem sobe? O profeta é que sobe. Você está pensando, então, é João? Não! Não é um indivíduo aqui em Apocalipse 10, 8 a 11.
Foi um indivíduo lá que representou quando William Branham subiu. Porque não foi João que revelou todos os mistérios de Deus. Foi o sétimo anjo. Foi William Marion Branham. Foi o profeta da era de Laodiceia. Foi o mensageiro da sétima era da igreja. E depois da sétima era da igreja, não há mais eras da igreja. Não há uma oitava era. Depois da sétima era da igreja, há somente a pedra de coroa. E pedra de coroa é Cristo. Ninguém sobe na pedra de coroa para trazer mensagem alguma. Ninguém sobe na pedra de coroa para dar palpite algum na pedra de coroa. A pedra de coroa é o cabeça, é Cristo. É o cabeça do corpo. Mas enquanto nós estamos aqui no quíntuplo de Efésios, o profeta é o cabeça. O sétimo anjo é o cabeça. Não tem como ver, meus irmãos, ver diferente disso é desviar-se. Nós estávamos desviados. Nós perdemos o Senhor Jesus Cristo em uma parte do caminho. Nós deixamos de lado o companheirismo do quíntuplo de Efésios. Nós nos elevamos, nós subimos e queremos julgar as pessoas pelo humanismo, por causa de um trabalho que a gente fez e não reconhecemos o trabalho do quíntuplo de Efésios. A ingratidão permeia a nossa vida, a ingratidão se enfada da nossa vida, transborda na nossa vida. Se eu sou um pastor, eu não posso ser ingrato para com o evangelista, eu não posso ser ingrato para com o mestre, eu não posso ser ingrato para com o profeta. Como eu posso descartar o profeta e dizer que agora é outro? Meus irmãos, é um desvario. Nós estamos desviados, nós deslocamos a Escritura. Nós apontamos para um homem hoje. Eu fiz isso, meus irmãos. Muitos estão achando que eu estou pregando isso agora, porque agora é uma represália, uma retaliação. Não, meus irmãos, é obra de Deus, eu vejo a mão de Deus nisso. Por isso que eu fui colocado para fora. Eu fui colocado para fora para poder ter tempo de ver estas coisas. Algo andava errado. Por que isto? Porque pregamos errado, apontamos errado, algo que já foi feito. Quando João subiu para ter as revelações, representou. João foi convocado para subir mais alto, que significa suba aqui. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo. Para quem é que Deus mostrou todos os mistérios? Para quem é que Deus revelou todo o seu segredo? Não foi para o sétimo anjo? Quando João subiu, isto estava representando um homem que iria subir para enxergar todas as coisas, além das eras da igreja, além do tempo. Vamos ler no irmão Branham falando? 41, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Significa, suba aqui. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo, na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, quem pregou as 7 eras da igreja? Não foi João, foi William Branham. Mas Deus mostrou para João as eras da igreja. Quando Deus mostrou as eras da igreja para João, estava mostrando, através de representação, que haveria um homem que faz parte da noiva. O William Branham faz parte da noiva. O irmão Branham faz parte da noiva. O irmão Branham faz parte do quíntuplo de Efésios. Veja que bênção fazer parte de um quíntuplo de Efésios, onde o irmão Branham é o profeta. Onde podemos ser um pregador do quíntuplo de Efésios, sugando toda a inspiração da mensagem do irmão Branham. Veja, Deus mostrou para João todas as eras da igreja. Eu pergunto, foi João que revelou as eras? Não, foi o William Branham. Mas quando João subiu e teve a revelação das eras, ele estava representando o William Branham. Quando ele subiu, quando ele teve a revelação das eras, quando ele subiu naquela nuvem no Monte Pôr do Sol, também isso representa João subindo. Quando ele foi tomado, quando ele desceu, quando ele foi para Jeffersonville,
quando ele pregou a revelação dos 7 selos, João o representou. Você diz, João, mas eu não posso ser representado em uma visão. É irmão Branham que diz na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, parágrafo 68 e parágrafo 72, que um homem em uma visão representa todo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Um homem em uma visão representa todo o corpo, representou toda a igreja, representou. Quando eu tomo o livrinho da mão do 7º anjo, do profeta, quando eu tomo o livrinho da mão de Deus, eu já fui representado nessa atitude há 2000 anos atrás. Quando nós formos arrebatados, quando João subiu, já representou a igreja indo no rapto. O rapto ainda está para o futuro. Mas o homem que representou a igreja, os membros desta noiva que vão no rapto, foram representados por um João que está lá no passado. É assim diz o Senhor, é assim diz o profeta William Branham. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. João é um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. Suba mais alto. Paulo subiu mais alto. Os mensageiros subiram mais alto. E quem os representou? João. João é um tipo de cada crente que é chamado para subir mais alto. Aqui, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. O que João representava? 166. Toda a igreja que foi tomada. João representa toda a igreja que foi tomada. Toda a igreja é toda. Primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era e sétima era da igreja. É assim diz o William Marion Branham. É assim diz o profeta. João representava toda a igreja que foi tomada. Uma pessoa aqui em uma visão pode representar todo o corpo de Cristo? É, uma pessoa numa visão pode representar todo o corpo de Cristo. Uma pessoa, não uma dúzia de pessoas. Deus fez um homem e muitos homens a partir desse homem. Deus fez um Adão que nos representou no pecado. Não precisou de uma dúzia ou de 2 homens pecarem. Deus fez um Jesus para nos representar na vida. Não precisou 2 homens ou uma dúzia de homens para tentar representar vida. Um homem só. Não é o que vocês pensam? Todo o inferno está contra esse ensinamento. Eu percebo que todo o inferno está contra esse ensinamento. Ainda que as publicações estão interpretadas erroneamente. É a mensagem de um homem só e todo o inferno está contra esse ensinamento. Não, meus irmãos. O irmão Branham diz que todo o inferno está contra o ensinamento que a revelação venha ao indivíduo. Meus irmãos, leiam a mensagem corretamente. Eu sei que a mensagem é de um homem só, e Deus sempre lida com um homem só. Exatamente o que eu estou falando aqui. Deus lidou com um homem só, o William Marion Branham. Deus usou um homem só. Um homem só foi tomado na nuvem. Nos dias da voz do 7º anjo, singular. Eu sei que Apocalipse 10, 8 a 11 tem singularidade. Sim, singularidade. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. O João da ilha de Patmos. O João, o apóstolo. O João que Jesus disse que o seu ministério continuaria. O seu ministério de representatividade continuaria. Tornou a falar comigo. Vai e toma o livrinho da mão do anjo. Mas agora se você bota um outro mensageiro... Agora, nos dias em que nós estamos vivendo, aonde está a era desse mensageiro? Você diz, o nosso mensageiro João. Não, João não é mensageiro das eras, meus irmãos. Leia com simplicidade a Bíblia. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cadê João? João representa a igreja, a noiva, o corpo. O corpo é Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, todo crente que foi convocado a subir. João representou todo crente que foi convocado e que se alimenta verdadeiramente dessa palavra, foi representado por João. Em todas as eras, houve um grupo de crentes que se alimentou da palavra de Deus, que comeu da palavra de Deus. João o representou. Nós deslocamos a palavra, meus irmãos, e pensamos que nós seremos raptados, como adúlteros espirituais, colocando o outro no lugar do profeta. Eu mesmo fiz isso e me arrependo amargamente, porque estava induzido sobre um espírito errado. Ou, melhor dizendo, o espírito é correto, mas o ensinamento sempre é errado. Ensinamento é errado, mas agora quer dizer que está certo agora? Não, agora está certo, o irmão Brandt está falando aqui. Agora está de acordo com o que o irmão Brandt disse e de acordo com a Bíblia. Não é uma era de João. E João também não é pedra de coroa, meus irmãos. Pedra de coroa é Apocalipse 10, 1-7, é Cristo. Você acha que alguém vai dar algum palpite onde Cristo está assentado? Onde Cristo ele governa só? Nem o irmão Brandt. Nem o irmão Brandt é capaz de palpitar onde Cristo ele mesmo traz a mensagem. Quando Apocalipse 10, 1-7 estava manifestando e o irmão Brandt ia pregar os selos da forma como ele pensava que era, Cristo veio e disse, não é desta maneira, e mostrou-lhe como é que era a revelação dos selos. Mas muito tempo depois, nós queremos trazer alguém e substituir, tirar o profeta do quíntuplo, menosprezar todos os ministérios, e através de uma imposição humana, através do medo, através da chantagem emocional, mental, amedrontar o povo, dizendo, não, meus irmãos, não foi nós quem trouxe, não foi nós quem primeiro falou de 7 trovões, não foi nós quem primeiro falou sobre nuvem e Cristo vindo numa nuvem, não foi nós, houveram outros que falaram, mas Deus nos deu graça de fazer a conectividade, conectar os parágrafos. Mas o espírito errado entrou em nós, de tentar subjugar através dessa imposição de um trabalho que foi feito, e nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos Deus de lado. Nós abandonamos a verdade. Nós vinha certinho no caminho, meus irmãos. E quando Israel perdeu batalha, é porque Acã escondeu uma capa babilônica e uma cunha de ouro debaixo da sua tenda. Até ali não tinha dado nenhuma morte, não tinha perecido ninguém, estava o povo vencendo, vitorioso. Mas foi só a mensagem de um homem só chegar, começaram as mortes. Começaram as derrotas. Foi só tirar o profeta do quíntuplo, foi só tirar o irmão Brandt do quíntuplo. Foi só o egoísmo entrar em cena, o humanismo entrar em cena. E as mortes apareceram, o sistema denominacional, nicolaíta, o humanismo manchando a igreja. As pessoas se dobrando a um homem, reverenciando a um homem, não se importando com o que está na Bíblia, com o que está na mensagem. Você mostra o parágrafo para os irmãos, não, mas o que importa é o que João disse. Eles nem se importam em ser espíritas, kardecistas, blasfemos dos que habitam no céu. Os católicos blasfemam dos que habitam no céu, fazendo dos santos intercessores. O apóstolo João descansa no Senhor. O seu trabalho de representatividade foi feito. E quando você diz que ele está aqui hoje, você está blasfemando daquele que habita no céu.
evocando o espírito de um morto. Assim como os crentes da ressurreição isolada aguardam o irmão Branham voltar e tem uma cadeira aguardando o irmão Branham voltar. Isso daqui é a cadeira para o João. É a reencarnação. Se eu penso que um grande homem está aqui hoje, esse homem tão inteligente, pelo jeito ele é o cientista fulano de tal, que viveu no século tal. Se dissermos que João está aqui, não, João estava há 2000 anos lá atrás. Deixe ele em paz. Ele fez um trabalho que me representou. Quando ele subiu para enxergar as eras da igreja, ele representou o irmão Branham. Quando ele subiu e viu ali os selos, ele estava representando, porque ele representa a noiva. E o irmão Branham é da noiva. O irmão Branham é do corpo. O irmão Branham não é Cristo. O irmão Branham não é o cabeça. O cabeça é Jesus Cristo. Os selos, a palavra, ainda que foi representado pelo irmão Branham, representado pelo 7º anjo, mas ele, como uma pessoa humana natural, ele é da noiva, ele faz parte da noiva, ele vai ser arrebatado como noiva. O profeta é especial, o apóstolo é um homem especial. O irmão Branham fala todos os ministérios aqui, advertência, depois juízo, parágrafo 104 em diante. O pastor é um carregador de carga, ele é um boi de guia. O evangelista é um homem especial, ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. O mestre é um homem especial, ele se assenta sobre a unção do Espírito, está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito. São dons especiais para que o corpo seja perfeito, para que o corpo tenha harmonia e funcionabilidade, para que o corpo possa se movimentar, para que o corpo possa ter entendimento, boa audição, boa visão. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, membros do corpo. Eu não sou todo membro do corpo. Seria uma blasfêmia dizer que eu sou todo do corpo. Não, eu preciso de um mestre, eu preciso de um evangelista, eu preciso do pastor, eu preciso do profeta. Eu necessito. Eu posso ter um dom que complete o irmão, mas eu preciso do dom do irmão para me completar, para me ajudar, para me fazer bem. Minhas mãos, como me fazem bem os meus pés. O meu corpo em perfeita funcionalidade. Como eu me sinto bem. Mas eu não sou todo esse corpo. Nem o irmão Branham era todo esse corpo. Nem o irmão Branham era o quíntuplo de Efésios, todo, só nele. Não tem um parágrafo na mensagem, não tem uma Bíblia, não tem um versículo na Bíblia que mostra isso. Que o irmão Branham, ele era todo o quíntuplo de Efésios. Não. E o quíntuplo de Efésios é o ministério da noiva. Irmão Branham diz, 232, perguntas e respostas sobre os selos. 231, 232. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? 233, perguntas e respostas sobre os selos. Com certeza, é isto que está acontecendo agora mesmo. A noiva, que estão falando que é a noiva depois do irmão Branham, olha o irmão Branham dizendo, com certeza é isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Já era a mensagem dos dias do irmão Branham. Veja, a noiva de Cristo, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. A noiva, ela é composta de 5 ministérios. A noiva é composta do quíntuplo de Efésios para o aperfeiçoamento do corpo. Quando a noiva não tem o quíntuplo de Efésios, ela é imperfeita, ela falta uma mão, ela falta um pé,
ela falta uma orelha. E Deus não vai levar uma noiva imperfeita. Noiva João é noiva imperfeita. A noiva não chama João. Já pararam para pensar, meus irmãos, nessas coisas? O mensageiro João, então a noiva é João. O irmão me disse que João é que vai apresentá-lo a Cristo. Um irmão me disse que João é que vai apresentá-lo a Cristo. Meu Deus. Para pensar. Só um pouquinho. Ore um pouquinho. Medite um pouquinho. Adiante nós falaremos sobre isso. Então a noiva é o ministério da hora, constituída de profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. Vamos encerrar logo, que o tempo já acabou, meus irmãos. A era da igreja de Laodiceia, na página 296, ou parágrafo 44. Antes de encerrarmos essa sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, o mensageiro da era de Laodiceia, irmão Branco está falando, antes de encerrarmos esta sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta. A era de Laodiceia tem um mensageiro profeta. Mas nós não estamos em Laodiceia, estamos na Pedra de Coroa. Então, na Pedra de Coroa não tem mensageiro. A Pedra de Coroa é Cristo. Se você quiser colocar um mensageiro na Pedra de Coroa, você tem que ir ali olhar para o sétimo anjo. Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7 diz: quando tocar singular, nunca houve uma era onde Deus deu ao seu povo dois profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés, só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho, agora neste último dia deve haver um profeta, não uma profetisa, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim. O profeta revelará os mistérios ao povo do tempo do fim. O único profeta, o sétimo anjo, William Marion Branham, é o seu nome. E converterá os corações dos filhos de volta aos pais. Àqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto esta declaração. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10:7. Agora eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior, que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. O assim diz o Senhor permanece através de sua palavra infalível e permanecerá e será vindicado. Não é vindicados. Há um mensageiro profeta para esta era. Há um mensageiro profeta. A noiva é constituída de profetas, apóstolos. Há um mensageiro profeta. Esta noiva tem um profeta no quíntuplo. William Branham. Porque é William Branham que tem a mensagem. Ninguém mais tem mensagem. Os 7 trovões é de William Branham. O 7º selo foi com William Branham que cumpriu. A revelação dos selos foi com o 7º anjo. Não tem nenhum outro homem para entrar ali, não. Voltando à mensagem original, voltando ao começo, voltando ao princípio, voltando a encontrar Jesus ao longo do caminho. Não há mais nenhum homem, não há mais nenhum espaço na pirâmide para colocar o nome de algum outro mensageiro. O irmão Branham diz que entre uma pedra e outra da pirâmide não cabe nenhum fio de navalha. Quanto mais um homem, um ser humano, para manchar a Bíblia.
Meus irmãos, poderão perder o rapto, poderão ficar na grande tribulação, mas ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de corrigir o erro, ainda é tempo de voltar atrás e reconhecer que estamos errados, que estávamos errados. Não há nenhum mal em voltar atrás e reconhecer. Deus abençoará muito mais, Deus fará maravilhas muito maiores. Verdadeiramente mostrarão que Deus está no vosso meio. Se voltarem atrás, se puderem buscar onde desviamos-nos e perdemos Deus, colocamos outro no lugar do irmão Bran, colocamos um outro mensageiro onde não tem escritura para outro mensageiro, porque ele também não tem mensagem. Se apropriou da mensagem do irmão Bran, se apropriou do trabalho do quíntuplo, se apropriou do trabalho de outros homens, mesmo que eles não puderam ter a capacidade de conectividade dos parágrafos, mas através de um dom que Deus lhe deu, se apropriou para se elevar, para se mostrar, para subjugar o povo. Isto não é correto, isto não é divino. Há um mensageiro profeta para esta era. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? João? Não! O poder da infalibilidade, olha meus irmãos, o poder da infalibilidade não é o Papa. O poder infalível é o assim diz o Senhor, é aquele poder de Cristo. Cristo descendo do céu e dando a perfeita interpretação da Escritura. Não é nos nossos dias. Foi nos dias da voz do sétimo anjo. E eu quero dizer que não é nos nossos dias, aqui, ano 2000, 2020, que nós estamos vivendo. Não, foi lá em 1963. Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. A noiva da palavra pura. O irmão Branco faz parte da noiva. Será que tem uma mensagem superior à mensagem que o irmão Branco trouxe? Será que ele no quíntuplo de Efésios não estava manifestando uma noiva da palavra pura? Eu sei que você pode pensar, mas era a noiva americana. A noiva americana é a noiva pentecostal. O irmão Branco não era pentecostal. O irmão Branco não era pentecostal. Não, o irmão Branco disse que era pentecostal Nazareno Batista. Sim, o irmão Branco estava fazendo uma brincadeira com o irmão. Mas ele era da noiva da palavra pura. O William Branham fazia parte da noiva da palavra pura. Ele não era da noiva pentecostal, não. Esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi que quem o terá será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia, porque este homem, que homem, meus irmãos, que homem, se não é o William Branham, se não é o irmão Branham, este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Este homem, o William Branham, quer botar um mensageiro na pedra de coroa? É este homem, o sétimo anjo. Este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Amém, meus irmãos? Eu não estou bravo, não. Não estou bravo, não. Talvez a gente tenha que mudar um pouquinho nossas atitudes ao pregar, mas Deus fará isso com o tempo. Com o tempo nós perderemos esse ímpeto que parece ser agressivo, que eu não gostaria de ter no meu ministério. Mas talvez no princípio deva ser assim. Aqui no começo tem que ser assim, para poder romper uma grande barreira que existe, uma grande cerca que existe, que precisa ser desfeita. Então talvez tenha que ser assim. Mas rogamos a Deus que Deus mude a nossa maneira de tratar. Amém? Bondoso Pai Celeste, graças te damos por mais estes momentos na tua presença.
que estas palavras possam surtir efeito na vida daqueles que verdadeiramente estão em busca da verdade, Senhor, daqueles que amam a mensagem do profeta, daqueles que amam a revelação. Rogo que o Senhor possa fazer a obra, esclarecer os corações, abrir os ouvidos, abrir as mentes, Senhor, para que eles não estejam cauterizados, para que, ao ouvir a palavra, não se importem com a palavra. Ajuda nossos irmãos, ajuda teus filhos, Senhor. Rogamo-te em nome do Senhor Jesus. Amém.